Amados, queridos irmãos, eu me chamo César e gostaria de compartilhar com vocês algo que estive meditando e é sobre a avareza. Eu tenho uma pergunta: é possível um discípulo de Jesus se tornar avarento? Estive vendo que a avareza não é uma condição exclusiva dos não convertidos, dos homens maus, dos incrédulos. Há sim um risco de um discípulo de Jesus se tornar avarento, e não é algo impossível. E como qualquer outro pecado, a avareza ela pode nos enganar e nos fazer tropeçar, e mais ainda pode nos fazer nos distanciar de Deus e dos nossos irmãos, levando-nos a colhermos consequências muito graves da nossa vida. Eu estive pensando, não ocorre de forma imediata. Não durmo generoso e acordo avarento. Não, é um processo lento e de uma destruição letal. É uma espécie de degradação progressiva da graça da generosidade. Essa graça que é fruto do Espírito em nossas vidas. O discípulo deixa pouco a pouco de descansar e confiar no cuidado de Deus. Ele perde o temor, tomado do medo de ficar desprovido, e passa a reter mais do que é justo. Ele passa a acumular para si mesmo. E então acaba por se tornar um avarento. É um processo. Leva algum tempo, mas ocorre. O avarento ele tem apego demasiado e sórdido ao dinheiro e às posses. Esse homem é desejoso, é imoderado em adquirir e acumular para si riquezas. A avareza é classificada pela Escritura como pecado e constitui uma grave deficiência de caráter e de fé em Deus. Por quê? Porque aponta para uma ausência de confiança no nosso Pai, que tudo proveu para nós. Deus chega até a associar a avareza com a idolatria. Um pecado que desloca o amor, o louvor e ações de graça devidas a Deus para aquilo que é vil, desprezível e temporal. Sabei, pois, isto: nenhum avarento que é idólatra tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e as riquezas. A avareza abriga a falsa segurança do homem no seu esforço pessoal, nos seus recursos e poder, na sua capacidade de ganhar, de guardar. Pode-se dizer com isso que essa característica é traduzida nas Escrituras como o amor ao dinheiro, que, segundo a palavra de Deus, é a raiz de todos os males. Amados, está dizendo aqui, é a raiz de todos os males. Geralmente quem a tem traz acompanhado com ela o orgulho, a soberba e a altivez. É parte de um conjunto de muitas das maldades do nosso velho coração. Esse coração falido, com o qual já não temos mais nenhum compromisso. Não é cabível a vida do discípulo, pois é uma herança carnal de Adão e de ofensa grave a Deus. Não se pode, amados, aceitar que alguém que se diga discípulo de Jesus e esteja a conviver pacificamente com essa atitude pecaminosa. Se assim esse discípulo está, sua consciência já está corrompida e imaculada. Esse discípulo precisa imediatamente de ajuda. A avareza ela pode até se desfazer, inclusive com sutileza, porém a mesma quando abrigada na nossa vida, ela constitui algo objetivo e consciente, ou seja, quem a tem sabe que a tem. Jesus nos diz isso em Lucas 12, 16 a 19. E lhes proferiu uma parábola dizendo que o campo de um homem rico produziu com abundância. E arrazoava esse homem consigo mesmo, dizendo: o que farei, pois eu não tenho onde recolher os meus frutos?
olha o que esse homem pensava, olha a loucura que esse homem tinha. E ele disse: eu farei isto, eu destruirei os meus celeiros, reconstruí-los maiores, e aí recolherei todo o meu produto e todos os meus bens. Então direi à minha alma: tens um depósito, muitos bens para muitos anos, descansa, come, bebe e regala-te. Essa é a conversa desse homem com sua alma. Esse homem é um louco. Os aspectos da vida de um homem avarento, eles são visíveis. Esse homem não tem contentamento pelas coisas que possui, ele acumula para si próprio, ele é indiferente à necessidade do seu próximo, ele tem dificuldade em repartir, ele não compartilha do que dispõe, ele não distribui, não tem interesse na causa do pobre. Como você vê alguém desinteressado com a causa do pobre, pode ser um sinal de egoísmo, individualismo e até avareza. Não se associa com a necessidade do outro, isso é falta de amor. Esse homem está contaminado. Alguns guardam, não tendo até para quem deixar quando morrerem. Outros até podem estar contribuindo com alguma soma, mas, amados, pode ser por trás disso um disfarce da sua maldade, em alguns casos até para não ser identificado. Nesse caso é mesquinho, dá do que sobra, dá com tristeza, dá por constrangimento. O coração do avarento, ele constitui em parte do medo de retirar do que possui. Ele pensa assim: se eu tirar eu vou empobrecer, eu vou ficar sem nada. Ele fica com medo de ficar com menos, com receios das dificuldades que o cercam, que o acumula e acumula para si. Amados, a verdade é que todos nós trazemos em nossa velha natureza essa herança de Adão, essa predisposição em reter mais do que é justo. Isso é uma atitude carnal. Todos estamos igualmente sujeitos, isso é verdade, a esse desvio. E isso, portanto, tão somente por meio de Jesus que estaremos livres de sermos enganados e contaminados por esse velho e terrível coração. Amados, quando identificarmos esse pecado em nossa vida, ou quando alguém sinalizar isso para nós, nós devemos buscar imediatamente convicção de pecado, de arrependimento, mudar, confessar e retornar a uma vida de confiança plena em Deus. Hebreus 13:5 diz: seja a vossa vida isenta de ganância, contentai-vos com o que tendes, porque Ele mesmo disse: não te deixarei, nem te desampararei, de modo que com plena confiança digamos: o Senhor é quem me ajuda, não temerei, que me fará o homem. Amém.